Olá pessoal, eu sou o Nilson, eu sou representante da Rico Telecom. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o porquê migrar para a tecnologia POC. Na minha pauta de hoje eu tenho os cenários de sistema convencionais, o que é o POC, cenário POC, sobre a Henrico, que seria o nosso fabricante, produtos e soluções. Como sistema convencional, nós trouxemos o exemplo de uma frota de ônibus, mas pode ser qualquer outro tipo de cenário onde o cliente precisa se locomover do ponto A ao ponto B, que seja dentro da cidade ou até mesmo fora dessa cidade. Ele precisa ter comunicação por todo o percurso, ele precisa acompanhar o deslocamento dos veículos, ele precisa gerenciar o histórico de voz e dados dessa rede. A partir desse momento, sabendo o que o cliente precisa, para o projeto, o que é necessário? De imediato fazer um site survey com um time especializado de campo, onde ele vai verificar todos os pontos que o cliente precisa de comunicação, verificar toda a infraestrutura, se será necessário subir torres ou utilizar o que já existe. Com isso, eu dependo muito de um deslocamento e a estadia da minha equipe técnica nesse local. Feito toda essa análise de campo, estando tudo certinho, partindo para a implantação do projeto. De início, a gente vai ter que fazer a instalação das repetidoras, que compõem também o sistema irradiante, duplexador, cabeamento, antena e infraestrutura. Dependendo do projeto, vai muito mais que uma repetidora. Nós temos que fazer o licenciamento dessa frequência junto à Anatel. Quando se trata de mais de uma repetidora, nós temos o IP Site Connect para garantir que o seu terminal faça o roaming entre o ponto A e o ponto B. Os terminais portáteis e muitas vezes as licenças, como eu comentei, a licença de roaming. Esse projeto nós dividimos praticamente em duas fases. A primeira fase, que seria garantir a comunicação do cliente, e o segundo passo seria, a segunda fase, seria o gerenciamento dessa rede. O que envolve gerenciamento? Como o cliente ele quer acompanhar o deslocamento, ele quer ter o histórico de áudio e dados dessa rede, ele vai ter que ter um servidor local. Nesse servidor precisa ter um software de gerenciamento com licenças para poder interagir com a rede. Visto esse cenário, as desvantagens que a gente pode pontuar seria o tempo do início à finalização do projeto. O investimento, ele tem um investimento, porém o retorno desse investimento demora muito mais. E ele tem a cobertura limitada de comunicação, ele fica refém ao campo de cobertura, a infraestrutura que ele montou para esse cliente. Então, o que é o POC? Eu vejo o POC como a atualização da radiocomunicação. Antigamente, o seu equipamento ele dependia do espectro de U ou VHF, de uma repetidora ou do ponto a ponto para a comunicação. Porém, isso torna a sua rede limitada. Você sempre fica vinculado a um campo de cobertura específico para a comunicação. Quando a gente trata da rede POC, o seu equipamento ele se torna ilimitado. Ele vai funcionar em qualquer lugar, desde que nesse lugar tenha ponto de conexão com a internet, seja ela Wi-Fi ou seja ela rede celular. E o que isso muda na radiocomunicação? Voltando ao cenário da frota, onde o cliente precisa ter comunicação pelo percurso, acompanhar o deslocamento dos veículos e gerenciar o histórico de voz e dados, no cenário convencional, o que seria necessário? Você teria que fazer um site survey com equipe especializada de campo, porém isso a gente consegue eliminar. Hoje, através do site da Anatel, você consegue verificar o campo de cobertura da rede celular por região. Sistema irradiante, repetidora, duplexador, cabeamento, antena, você não precisa mais se preocupar com isso, porque hoje a rede celular ela já está pronta, você consegue utilizar um sistema que já está pronto. Frequência de licenciamento Anatel. O seu equipamento ele não vai mais trafegar no espectro de U ou VHF, ele vai utilizar a internet para a comunicação. E por último, o IP Site Connect, que também não se torna necessário porque não estaremos mais utilizando repetidores convencionais. Então, do início ao fim desse projeto, para garantir a comunicação, o que seria necessário? Os terminais POC, as licenças por terminal para aplicação, conexão com a internet, seja ela Wi-Fi ou rede celular, o software de gerenciamento que pode ser via web ou instalado no seu computador, e um servidor que seria opcional, caso o seu cliente sinta a necessidade de ter o próprio servidor local.
Com relação ao Wi-Fi, no nosso exemplo, muitas vezes a frota de ônibus já vai ter o Wi-Fi embutido nos veículos, então isso eliminaria um custo. E a rede celular, hoje é possível criar um plano com a operadora, onde você tem uma única fatura e consegue distribuir a internet entre diversos chips. E quais seriam as vantagens com a rede POC? Você vai eliminar o tempo gasto pela equipe técnica, você vai reduzir os custos com a implantação, porque praticamente 100% da estrutura já está pronta, e você torna o seu cliente ilimitado, ele vai falar de qualquer lugar do mundo desde que ele esteja conectado à internet, seja ela Wi-Fi ou a rede celular. POC nada mais é do que o avanço tecnológico na radiocomunicação. O mesmo processo ocorreu com computadores, celulares, videogames, entre outros. Todos eles oferecem muito mais recursos pelo fato de estarem conectados à internet. E na radiocomunicação com POC, você pode agregar muito mais ao seu cliente, muito mais serviços, só pelo fato dele estar conectado à internet. Um dos fabricantes dos equipamentos POC seria a Enrico. A Enrico ela foi fundada em 2004 em Shenzhen, onde é mais conhecido como Vale do Silício da China, e ela é um dos primeiros e principais desenvolvedores da tecnologia POC do mundo. E ela defende muito a comunicação convergente, que seria, hoje o seu cliente já possui uma rede existente, uma rede DMR existente, e não necessariamente ele precisa trocar toda a rede dele pelos equipamentos POC. A Enrico defende que esse cliente pode convergir, ele pode integrar a rede POC com a rede já existente do cliente. Esses são alguns produtos fabricados pela Enrico e são produtos que nós vamos comercializar no Brasil. O T199 ele já está homologado pela Anatel e disponível. O T320 e o TM7 Plus eles estão em fase de homologação. O T199 ele é um intercomunicador global, adequado para o dia a dia. Ele se conecta pelo Wi-Fi ou rede celular 2G e 3G, possui GPS e Bluetooth integrados, possui alto desempenho com Android 4.4.2, o que o torna um equipamento compatível com outras aplicações. Possui um slot para SIM card, compatível com qualquer operadora. Possui botões programáveis, onde é possível programar um dos botões para a função SOS. Possui bateria de 4.000 mAh, que garante alta durabilidade, visto que o mesmo não possui teclado e display. Mesmo sem teclado e display, é possível realizar chamadas em grupo e chamadas individuais e é compatível com a integração DMR e com seu smartphone. O T320 vem com o sistema operacional Android 7.0 e traz os mesmos benefícios do T199, porém ele se conecta também ao 4G. Possui tela sensível ao toque, teclado alfanumérico, o que permite realizar chamadas telefônicas. Possui 2 slots para SIM card, o que permite termos redundância de rede. Possui câmera frontal e traseira, ideal para situações em que o operador necessita registrar ocorrências do dia a dia, como, por exemplo, um segurança em um estádio de futebol, que precisa registrar em tempo real algum tipo de ocorrência. E, por último, possui um botão dedicado para SOS. O TM7 Plus é um rádio móvel que também pode ser utilizado como base fixa e, como o T320, possui conexão com a rede 4G, ideal para frotas, segurança pública e privada, com GPS preciso e botão de SOS dedicado. Possui tela sensível ao toque, 2 slots para SIM card e também pode ser utilizado como hotspot. A Enrico nos entrega soluções completas e, além dos terminais POC, também nos fornece a aplicação Enrico PTT, o que torna possível a interação e gerenciamento de sua rede na palma de sua mão. Para explicar melhor, vou plotar a tela do meu smartphone e exibir esta aplicação. Basta utilizar login e senha para se conectar ao aplicativo e logo nós veremos todas as funções disponíveis na nossa aplicação. Através do grupo eu consigo selecionar o grupo com o qual eu quero interagir. Também é possível habilitar a função Scan. No modo de chamada privada eu consigo fazer uma chamada privativa
para um único usuário ou eu consigo selecionar diversos usuários para fazer uma chamada. É possível observar o histórico de áudio das chamadas em grupo, porém também é possível observar o áudio das chamadas individuais. Através da central do despacho é possível observar imagens e vídeos. Através das configurações temos diversas funções, como por exemplo mapear um botão para PTT e mapear um botão para a função SOS. Através da função bola flutuante, podemos deixar em evidência o botão do PTT e mesmo fechando a aplicação, é possível interagir com a rede. É possível observar os equipamentos no mapa através do GPS e ativando a função da bolinha verde, eu consigo localizar o equipamento a partir do momento que ele pressiona o botão do PTT. Isso torna possível o acompanhamento do GPS de diversos equipamentos ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão de SOS por alguns segundos, o mesmo gera um alerta para todos os equipamentos na rede. Isso faz com que o microfone do equipamento que acionou essa função seja aberto e o restante da rede consiga observar a gravação de áudio desse equipamento. Para desabilitar essa função, basta pressionar novamente a tecla do PTT. Além de gerenciar a sua rede através do seu smartphone, com a plataforma de despacho da Enrico, você pode interagir e gerenciar a sua rede também pelo seu computador e ter acesso a informações de forma simples como histórico de chamadas e GPS, e funções como envio de mensagens, chamadas de emergência, transmissão em tempo real, status de visualização, alerta de chamadas e cerca eletrônica. A Enrico investe cerca de 30% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento. E entende que não podemos impor aos nossos clientes que façam esta migração para a rede POC de forma drástica, e por este motivo focaram no desenvolvimento de soluções que se integram às redes já existentes, tornando possível a comunicação de uma rede DMR com a rede de rádio POC e também com seu smartphone. Além disso, é possível a troca de identificação dentro de toda a rede, fazer chamadas individuais e chamadas em grupo. Pessoal, estamos encerrando nosso vídeo por aqui. Espero que todos tenham entendido os benefícios dos equipamentos POC. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato conosco através do nosso e-mail ou telefones. Obrigado a todos.